Olá, sejam bem-vindos. Ontem eu falei da Contra-Reforma Católica, mais especificamente do Concílio de Trento. Hoje vamos falar sobre as reformas religiosas protestantes do século XVI, a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista e a Reforma Anglicana. Então vamos lá contextualizar esse período de reformas. Acontecem no século XVI. A Igreja Católica vinha sendo contestada já há algum tempo, desde o século XIV. No século XIV surge um teólogo inglês e também professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, chamado John Wycliffe. John Wycliffe, ele denunciava no púlpito e também na universidade, como teólogo, a crise moral que a Igreja Católica vivia, que era registrada pela opulência a qual vivia o alto clero. Então os bispos, arcebispos, cardeais e o próprio Papa viviam num luxo tremendo e num desperdício também tremendo, enquanto a população, a maior parte da população europeia, nesse século XVI e nos séculos anteriores, vivia uma miséria tremenda. Então, Wycliffe começa a denunciar essa opulência. Também podemos registrar que havia venda de cargos eclesiásticos no alto clero para membros da nobreza. Então a Igreja Católica, que era um poder acima, muitas vezes, da monarquia, vendia seus cargos eclesiásticos por fortunas para membros da monarquia e da nobreza. Assim, você vê a corrupção dentro do clero católico. Isso é registrado por vários historiadores. Também podemos ver também uma crise de moralidade em relação à sexualidade. Os bispos, muitas vezes, cometiam uma série de abusos contra camponeses, abusos esses sexuais, em troca de perdão ou em troca de comida, acabavam se aproveitando sexualmente de camponeses e de pessoas mais pobres. Isso também era uma fonte de escândalo na Idade Média. Foi a questão da indulgência que gerou maior controvérsia dogmática para Wycliffe. No caso, começa-se o projeto de construção da Basílica de São Pedro, em Roma. E os papas começam a oferecer a indulgência, ou seja, o perdão dos pecados, em troca de benefícios, de dinheiro para a construção da basílica. Então, vários bispos católicos iam para suas dioceses e ofereciam, entre as pessoas mais ricas da região, as indulgências, o perdão dos pecados, por uma grande soma de dinheiro. Assim, constituía-se os recursos financeiros para a construção da Basílica de São Pedro. Bem, além de tudo isso, a igreja também tinha uma série de práticas. Ela condenava a usura, que era a cobrança de juros. No caso, se um comerciante, se alguém emprestava alguma soma em dinheiro para outra pessoa, para a Igreja Católica não era válido você cobrar juros em cima. Isso era chamado, a cobrança de juros era chamada de usura. Mas os próprios membros do alto clero emprestavam dinheiro a juros, ou seja, cometiam a usura. Então, isso era condenável, essa hipocrisia em que os membros da igreja acabavam cometendo. Podemos perceber que o Wycliffe ele começa a ser perseguido
pela Igreja Católica. Porém, ele acaba falecendo por uma apoplexia, que hoje seria um acidente vascular cerebral. Depois da sua morte, ele é julgado no Tribunal das Heresias, é considerado herege, seus ossos são desenterrados, passa por uma exumação e são queimados como herege. Naquela época já se tinha, antes do Tribunal da Inquisição, existia o Tribunal das Heresias, em que eles queimavam as pessoas condenadas por alguma prática contra a fé cristã como forma de purificação da alma. E, no caso do Wycliffe, os seus ossos foram queimados como herege para a purificação da sua alma no além-túmulo. Porém, permanece as suas ideias. Na Alemanha, as ideias de Wycliffe já são correntes entre o clero católico, então surge também um contestador, que é o John Huss. John Huss, ele começa a usar as ideias de Wycliffe para contestar o clero católico, principalmente a questão das indulgências, a questão das relíquias sagradas, e John Huss contestava também a ideia de hierarquia clerical, que era intermediária entre Deus e os homens. Ele acabou tendo vários seguidores que eram chamados de hussitas, e ele acabou perseguido e também condenado vivo no Tribunal das Heresias. Ele foi queimado na fogueira como herege. É a partir de 1500 que Martinho Lutero, um monge agostiniano, passa a contestar vários dos abusos cometidos pelo clero. Ele vai a Roma por volta de 1510 e ele se decepciona muito com o que vê lá, principalmente a opulência na qual vivia o alto clero de Roma e o próprio Papa. E também nas ruas de Roma a venda de relíquias e de objetos ditos como sagrados. Então, Martinho Lutero, ele se revolta muito com isso. Ele se torna um doutor da igreja, né, em teologia da igreja, e passa a ministrar suas aulas na Universidade de Wittenberg, na Saxônia, uma região da Alemanha, que era naquela época o Sacro Império Romano-Germânico. Por volta de 1517, um bispo católico chamado Johann Tetzel, ele começa a percorrer a região da Saxônia vendendo indulgências. Isso gera uma revolta enorme em Martinho Lutero, e daí Martinho Lutero publica nos portais da Catedral de Wittenberg, para que todo o povo possa ler em alemão as suas 95 teses, na qual ele bate frontalmente contra as práticas e muitos dos dogmas católicos. Eu vou separar as principais teses de contestação à Igreja Católica. A principal contestação dogmática de Martinho Lutero foi com relação à salvação. Para Martinho Lutero, bastava o indivíduo, para alcançar a salvação, ter fé. E isso batia contrariamente à Igreja Católica, que dizia que para o indivíduo ser salvo, ele tinha que ter fé e obras. Martinho Lutero contestava o celibato clerical, ou seja, defendia que os líderes religiosos do clero poderiam se casar. Combatia a venda de indulgências, as relíquias sagradas e o uso de imagens nas igrejas. Para Martinho Lutero, as escrituras sagradas, a Bíblia,
era a fonte de conhecimento. Por isso, ele defendia a livre interpretação da Bíblia por todos. E para que isso fosse possível, já que as Bíblias todas nesta época eram em latim e nem todo o povo em geral sabia latim, ele defendia a tradução da Bíblia para os idiomas nacionais. Ele, inclusive, foi o tradutor, o primeiro tradutor da Bíblia em alemão. Portanto, ele também é respeitado dentro da literatura alemã como um dos pais da literatura alemã. Martinho Lutero defendia apenas a manutenção de 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Porém, a Eucaristia defendida por Martinho Lutero era a consubstanciação, ou seja, o pão e o vinho no momento da Eucaristia representavam simbolicamente o corpo e o sangue de Cristo. Isso ia frontalmente contra a defesa católica da Eucaristia como transubstanciação, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes naquele momento da consagração, no pão e no vinho. Na questão do batismo, Martinho Lutero defendia o batismo de submersão, ou seja, a pessoa tinha que ser totalmente coberta pelas águas. Enquanto que na Igreja Católica se defendia o batismo por aspersão, ou seja, molhar a fronte da pessoa com a água. E uma das situações que ele defendia também é que a igreja devia ser submissa ao Estado. A Igreja Católica, por exemplo, ela em muitos reinos, ela tinha poder maior que o Estado, representado pela monarquia. E em alguns lugares, o poder era equivalente entre a Igreja e a monarquia. Fato é que a Igreja Católica, ela coroava os reis, portanto, ela era vista como maior poder. Então, Martinho Lutero contestava isso e dizia que a Igreja deveria ser submissa aos reinos. Com essa ideia, ele vai conquistar vários governantes dos reinos alemães. Por quê? Desejavam diminuir o poder da Igreja Católica e ter o poder absoluto sobre os seus domínios. E essas ideias de Lutero vinham de encontro com o que essas monarquias muitas vezes esperavam. Devido à grande divisão ocorrida pelas 95 teses de Wittenberg, gerou-se uma divisão também dentro dos territórios alemães. Vários governantes que acabaram seguindo Lutero começaram a escondê-lo em seus palácios, trocando de lugar várias vezes, com medo da perseguição da Igreja Católica. Nessas trocas de palácio e nesse período em que Lutero teve que ficar escondido, ele aproveitou o tempo para traduzir toda a Bíblia para o idioma alemão. Em 1521 foi formada a Dieta de Worms. Worms é uma cidade da Alemanha na qual todos os príncipes e nobres alemães resolveram se reunir para decidir o que deveria ser feito. Qual seria a posição deles frente a essa reforma em que Martinho Lutero tinha iniciado. Lembrando que Martinho Lutero, logo depois das 95 teses, ele foi excomungado pelo Papa. A bula de excomunhão foi entregue a Martinho Lutero, declarando que as portas do céu estavam fechadas para ele a partir daquele momento. Mas Martinho Lutero, num ato de completo desprezo às ordens papais, queimou a bula de excomunhão publicamente. Na Dieta de Worms, uma boa parte dos príncipes alemães resolveram seguir Martinho Lutero e romper com o catolicismo.
estava concluída então a reforma luterana protestante. A partir daquele momento, nunca mais houve a união entre os protestantes e os católicos. O nome protestante vem do protesto feito por Martinho Lutero. A Igreja Católica começou a chamar o protesto e os seguidores de Martinho Lutero de protestantes. E esse nome acabou pegando para todas as reformas religiosas daquele período. Nas biografias de Martinho Lutero mostra que com a idade, Martinho Lutero acabou ficando mais radical em alguns pontos. Surgiram algumas revoltas na Alemanha naquele período, que era o caso dos anabatistas. Os anabatistas tinham uma questão teológica contrária aos católicos e aos luteranos em relação ao batismo. Martinho Lutero não condenou o massacre dos anabatistas. Eles foram massacrados pelos príncipes tanto nos territórios luteranos quanto nos territórios católicos da Alemanha. E também houve a polêmica de Martinho Lutero, que em vários de seus escritos no final de sua vida mostrava-se totalmente antissemita e apoiando a perseguição aos judeus. Vamos à Reforma Calvinista. A Reforma Calvinista acontece na Suíça. João Calvino era um teólogo francês que migrou para a Suíça. A Suíça, ela tinha uma particularidade depois da reforma religiosa luterana. Ela tinha um líder religioso chamado Ulrich Zwinglio, que atuava naquela região da Suíça. A Suíça acabou sendo também dividida pelas ideias de Zwinglio, que seguia basicamente a doutrina luterana. Acabou gerando essa luta para a imposição do luteranismo na Suíça, acabou gerando uma guerra civil entre os nobres suíços. E Ulrich Zwinglio acabou morto nesta guerra civil. E daí o teólogo João Calvino acaba pregando uma alternativa ao luteranismo, um novo conceito teológico. Ele começa a defender. Ele era eloquente em suas palavras, tinha um poder de agrupar as pessoas e acabou sendo ouvido pela nobreza daquela região. Diferenciava-se de Lutero na questão da salvação. Para João Calvino, já estava escrito no livro da vida quem estava salvo ou não. Isso era chamado de predestinação absoluta. Portanto, ele defendia que nós habitamos entre os predestinados à salvação. Daí você deve se perguntar, mas então não adianta fazer nada de bom que já está predestinado. Porém, é vedado ao ser humano saber quem está predestinado ou não. Porém, ele dizia nos seus escritos que existiam sinais de predestinação nas pessoas. Estavam muito ligados às atitudes que a pessoa apresentava. No caso, generalizando, é claro, existia na Suíça uma classe burguesa em ascensão e com grande poder. Diferente da Alemanha, que a nobreza tinha mais poder, na Suíça a burguesia é que ocupava os cargos de governo das regiões. Assim, os sinais de predestinação são muito influenciados pelo modo de vida burguês, que era ser econômico, ou seja, não se dar a esbanjamentos, guardar dinheiro, ter sucesso em todas as suas empreitadas, mostrando que é um abençoado por Deus, ser sóbrio, não se dar a vexames públicos, como
bebedeiras, fornicações e atentados contra a moral. Então, para Calvino, ser trabalhador era uma forma de predestinação, pois era comum se pensar em prosperidade econômica como uma bênção de Deus. E assim, para a doutrina calvinista, a pessoa que se dedicava intensamente ao trabalho, ela era recompensada por Deus, sendo assim um sinal de predestinação. Calvino não condenava o lucro e via que isso também era um sinal de que Deus estava abençoando o trabalho da pessoa. Outro ponto que Calvino defendia como sinal era a questão da vontade divina. Todas as pessoas seriam dependentes da misericórdia e da vontade divina. João Calvino acabou pregando a sua reforma, baseada na predestinação absoluta, por toda a Suíça, e acabou se tornando uma liderança, um governante na Suíça, centralizando o poder em suas mãos. Um fato interessante é que o médico suíço Miguel de Servet, que é o descobridor da circulação, da função da circulação sanguínea no corpo humano, naquele período, foi condenado à morte na fogueira por João Calvino, por ser considerado um herege, de profanar o corpo humano e também por negar a questão do pecado original. João Calvino mostrou-se um governante cruel, perseguindo todos que fossem contra a fé calvinista. A reforma anglicana aconteceu na Inglaterra. Ela difere das demais reformas, porque ela tinha menos cunho teológico e mais cunho político. O rei Henrique VIII, ele tinha 6 filhos, apenas um filho do sexo masculino. Na Inglaterra, no século XVI, imperava a lei sálica, na qual só podia ocupar o trono pessoas do sexo masculino. Portanto, era importantíssimo o rei ter herdeiro. O problema é que o filho de Henrique VIII não chegou à idade adulta com vida. Faleceu. O rei Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, filha do rei Felipe II da Espanha. E ela, após a última gravidez, ela ficou estéril, não podia mais gerar filhos. Assim, Henrique VIII divorcia-se de Catarina de Aragão para se casar novamente, a fim de buscar um herdeiro para o trono. Então Henrique VIII pretendia anular o casamento dele com a Catarina de Aragão por 2 motivos. O motivo político, que era o fato da Inglaterra ter a Espanha como inimiga, e também o fato da Catarina de Aragão não poder mais gerar filhos. O Papa Clemente VII negou a anulação do casamento. Então Henrique VIII, revoltado com a decisão do Papa, ele decreta o ato de supremacia em 1534. Esse ato de supremacia foi apresentado ao parlamento inglês, que o aprovou. Na prática, o ato de supremacia transformava Henrique VIII em chefe supremo da igreja na Inglaterra. Lembrando que a Igreja Católica, nessa época, possuía 1/3 das terras na Inglaterra. E o ato de supremacia dava o poder para Henrique VIII retirar todas as terras, todos os bens que a igreja possuía. Henrique VIII começa uma perseguição ao clero católico. Quem não se convertesse à nova religião, que ele chamou de anglicanismo, seria punido com a morte. Ele, como chefe da igreja, ele passa a ordenar o clero anglicano. As práticas teológicas e estruturais do anglicanismo são os mesmos da Igreja Católica. Então esse foi o contexto das reformas religiosas de uma forma resumida. É lógico que o tema é muito vasto, muito amplo, levaria muito tempo para relatarmos todos os acontecimentos deste período. Obrigado pela audiência, deixe seu like, compartilhe o canal
e até o próximo vídeo.